Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então fazer aqui essa videoaula que eu estou chamando de A Crise da Historicidade Moderna na Historiografia Brasileira, uma introdução. Bom, para começar, vamos lembrar um pouco alguns pressupostos da historiografia, tanto do século XIX, né, da qual a gente estudou alguns exemplos, e a historiografia do início do século XX no Brasil, que são comuns, né? Primeira coisa é um projeto de conhecimento, né? Em que a narrativa histórica é uma empresa de representação, ou seja, ela pretende fazer uma mimesis do passado, né? Pretende de fato espelhar aquilo que foi o passado, né? Isso é um pressuposto básico da disciplina histórica, né? Quando ela surge no século XIX, mas havia então, portanto, no século XIX e ao longo do século XX, uma grande crença nessa capacidade da história de fato, atingir a realidade do passado, né? E fazer uma mímese, né? Como se a narrativa do historiador, portanto, fosse uma superfície lisa, né? E que fosse capaz, portanto, de espelhar aquilo que a realidade histórica foi no passado, né? Uma outra característica assim, comum, eu acho, da historiografia, de grande parte dela, né, especialmente no século XIX, é essa compreensão da história como o progresso da civilização. Ou seja, o mundo caminha todo junto, né, de maneira universal, né, do menos civilizado para o mais civilizado. Até mesmo lá o Gilberto Freire, até mesmo Caio Prado, né, que procuram fazer uma crítica já de determinados pressupostos da historiografia clássica, tradicional, ainda também são tomados por essa percepção, como a gente viu muito claramente, especialmente em algumas percepções ali que aparecem sobre a raça, né? Então, o historiador é alguém capaz de atingir, de compreender filosoficamente, né, interpretativamente, ensaísticamente, esse progresso civilizacional por qual passa toda a humanidade e do qual o Brasil seria um braço civilizatório desse projeto de civilização, né? Um braço meio capenga, né? Mas um braço. Então é uma visão processual da história, né? Uma visão universal da história que perpassa todo o projeto da historiografia brasileira e mundial, mas no caso aqui do nosso curso Historiografia Brasileira, e que tem uma força impressionante na disciplina, né? A história também é percebida, e isso é muito importante, né? Quer dizer, além de um processo universal da civilização, a história também é percebida como uma história do povo-nação, né? Uma história da nação, que pretende mostrar, portanto, suas origens, suas peculiaridades e suas etapas, né, de desenvolvimento. Então, qual é a função da história? A função da história não é simplesmente contar uma história, né, contar como o passado foi. Isso é muito importante da gente entender aqui no segundo período, né? Uma coisa é a história, outra coisa é o passado, né? São as experiências. Então, o que é a história como uma disciplina, como um projeto de conhecimento disciplinar? Ela pretende mostrar, nesse momento do século XIX até grande parte do século XX, né, as origens, né, as etapas, as peculiaridades dessa entidade universal também chamada nação brasileira, né? E também tem uma última forma, né, dessa historicidade moderna, dessa maneira de pensar o passado, de pensar a história, que é a história como uma grande narrativa da luta de classes, que a gente viu no exemplo do Caio Prado Júnior, né, que também é muito importante no século XX. Quer dizer, a história, então, ela é percebida como uma disciplina capaz de acessar as estruturas históricas, né, que não são vistas nos detalhes, né, nos eventos particulares, mas que essas estruturas precisam ser reveladas pelo historiador, para além daquilo que aparece na história. No caso do Caio Prado Júnior e da historiografia marxista do século XX, é essa história da luta de classes, né?
Bom, isso tudo, gente, essas percepções da historiografia, né, essa maneira de construir o conhecimento histórico, a gente pode dizer que ele entra em crise ao longo do século XX. Né? É difícil a gente precisar exatamente o momento dessa crise, né? Mas a gente tem uma série de eventos fundamentais do século XX que ajudam a gente a entender que alguma coisa estava mudando no mundo ali, né, que tornava determinados pressupostos da historiografia, como ela vinha sendo feita até então no Brasil, um pouco anacrônicos, um pouco sem sentido, né? E a primeira dessas questões, desses eventos, dessas experiências fundamentais do século XX, a gente pode dizer que foram as grandes guerras, né? A Primeira Guerra teve um impacto fundamental no mundo, né? Não apenas no Brasil. No Brasil nem tanto, né? Porque o Brasil esteve distante do conflito, mas no mundo, e o Brasil está inserido nesse mundo, né? A Segunda Guerra, o Holocausto, né? Todas as atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial, né, com o assassinato de milhões de pessoas, com a morte de milhões de pessoas nos conflitos, né? E isso tudo patrocinado por uma ideologia moderna, uma ideologia racista, instrumental, né, de origem ilustrada também, de certo sentido, quer dizer, o racismo científico, né, que se pretende aí uma ciência, parte do mundo ilustrado, embora a gente possa pensar que não é, né? Isso tudo, gente, acaba abalando um pouco aquele ideal de progresso, de civilização, de nação que fundamentava a forma de se fazer história no século XX, né? No século XIX, no século XX. Essa ideia também de que a ciência é capaz de organizar a sociedade, essa crença na ciência é muito abalada justamente porque a ciência foi utilizada na Segunda Guerra Mundial, especialmente, como uma forma de engenharia social, ou seja, de organizar a sociedade, né? O que o nazismo queria fazer, né? Queria organizar a sociedade a partir da ciência, né? Eliminando todas as raças consideradas inferiores e portanto, a própria ciência, né, ela de certa maneira, ela mostra-se uma nova faceta das ciências, né? Isso abala um pouco algumas crenças ali muito fortes, né, que o século XIX e início do século XX tinham. Né? Um outro elemento fundamental para a gente pensar esse século XX, né, e essas mudanças na historiografia que a gente vai ver, é a independência dos países africanos. Né? Quer dizer, pela primeira vez ali, você forma-se uma organização e um discurso antirracista, né? E a realidade da colonização, a violência da colonização, a violência racista da modernidade, né? Ela é exposta ao longo dessas guerras de colonização, de descolonização ou de independência, né, desses conflitos que aconteceram em meados do século XX, justamente depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Vamos lembrar tudo isso que a gente estudou aí no ensino médio. Né? As ditaduras do século XX, e depois a abertura política, né? Maio de 68, aquela revolução nos costumes, né? Que foi aquele momento na Europa em que o movimento hippie também, que se questionam as balizas, né, daquela civilização ocidental dominante, né? Então, gente, o que acontece? Todo aquele ideal, né, de nação, de civilização, de história nacional, de história da civilização, acaba entrando um pouco em crise no meio dessa crise política e social toda do século XX. Né? Como falar em civilização se a gente teve uma guerra que matou dezenas de milhares de milhões de pessoas? Né? Como falar em civilização, em história da civilização, em projeto civilizacional europeu, se
a colonização da África e de todos os países aí da América também foi baseada no racismo e na violência, né? Como falar de processo civilizacional, de formação das nações modernas, se a gente teve ditaduras violentíssimas e absolutamente autoritárias no século XX, né? Então isso tudo aparece, na verdade, assim, a gente pode pensar, acaba aparecendo como uma espécie de construção discursiva, ou seja, esses ideais de nação e de história da civilização, né, de progresso da civilização, aparecem, portanto, como uma grande construção discursiva, né, ideológica, culturalmente orientada. A gente pode até acrescentar aqui como uma construção das elites dominantes da modernidade, né, sobre o processo histórico. Então, quer dizer, há uma crise geral da historicidade, ou seja, da forma de pensar o passado, da forma de conceber a história, da forma de conceber essa disciplina que pretende tratar do processo histórico e das experiências históricas. Bom, então a gente tem uma crise, né? É isso que eu estou chamando da crise da historicidade moderna, que ela perpassa o século XX, né? A gente viu que o Caio Prado, de certa maneira, e o próprio Gilberto Freire, eles já representam um pouco alguma crise, né? Eles têm muita crítica à historiografia do século XIX, você tem ali uma tentativa de renovação dos estudos históricos, mas a crise se agudiza mesmo no final dos anos 70 e especialmente nos anos 80 e 90, a gente poderia até acrescentar aqui. Bom, o que é essa crise? Né? Ela é uma crise das grandes narrativas da historiografia, ou seja, ela é uma crise daqueles grandes daquela grande visão sobre um processo histórico único e universal, né, que organiza a história mundial e que organiza também as histórias nacionais. Então é a crise das grandes narrativas, é a crise dos grandes projetos. Né? Por que essa crise acontece, né, o que ela causa? Né? Assim, bom, no Brasil especialmente, a gente pode começar com a abertura política, né? Ou seja, o fim da ditadura militar, né, em 85, mas, na verdade, a gente já pode remontar um pouco a um processo de abertura política gradual, né, que o Brasil passou, com todas as aspas que isso significa. Você começa a ter ali uma abertura política, uma democratização da sociedade brasileira nos anos 80, especialmente, né? E, portanto, uma pluralidade de vozes começam a ser ouvidas na sociedade e também na historiografia. Quer dizer, então como pensar que a história simplesmente é uma história da nação, né? Se agora a gente tem as vozes dos negros, as vozes das mulheres, as vozes de todos aqueles que tinham sido, de certa maneira, abafados, né, por essas grandes narrativas da historiografia. Então, com a democratização política brasileira, essas vozes que a ditadura militar tinha abafado, né? E vamos lembrar que a ditadura militar ela era profundamente nacionalista, né? E conservadora, e também adotava essa percepção da história brasileira como essa história dos grandes heróis, né, essa história cívica, essa história nacionalista. Então, essa pluralidade começa a surgir. Né? Você começa a ter histórias voltadas para o que se chama erradamente de minorias, né? Você começa a ter as vozes dessas minorias na cena pública, né? Dessas não minorias, mas desses grupos subalternizados surgindo, né? E isso aparece tanto no campo político-social quanto no campo das narrativas historiográficas. Né? Esse é o momento das pós-graduações, né? Ou seja, é o momento em que se fortalece a pesquisa ao mesmo tempo. Né? A partir dos anos 70, a gente tem o surgimento das pós-graduações em História no Brasil, dos anos 70 do século XX.
né? E, portanto, a gente tem o que eu estou chamando de uma mudança no critério heurístico, ou seja, no critério de organização conceitual, né, de base da historiografia brasileira. Então, a gente agora, a partir desse momento, entram em decadência as noções de história da nação, de história do povo, de história da cultura brasileira nesse sentido universal, nesse sentido nacional, né, nesse sentido grandioso, da história da sociedade brasileira, tudo isso que estava desde o Cairu, né, até o Caio Prado, né, tudo que a gente viu. Surge essa ideia de uma busca das origens, né, das etapas do desenvolvimento da nação, as origens da nação, tudo isso que estava lá, inclusive desde das academias setecentistas, dos esquecidos e renascidos, na verdade, né? Então, a historiografia nesse momento, ela passa a deixar de lado um pouco essas narrativas, essas grandes narrativas do povo, da nação e da sociedade brasileiras, né? E passa a gente vai ver, a trabalhar de uma outra maneira. Esse momento é um momento de profunda crítica, esse momento dos anos 80, especialmente, né, em 90, de profunda crítica a Gilberto Freire, de profunda crítica a Caio Prado Júnior, né, ou seja, de profunda crítica a essas grandes narrativas ensaísticas, né? Isso é muito interessante também, porque nesse momento é um momento de fortalecimento da pesquisa, né? E muitos historiadores das universidades, das pós-graduações, veem nesse ensaísmo dos anos 30, né, cujos exemplos a gente viu do Caio Prado e do Sérgio Buarque, como pesquisas mal feitas, né, como autores que faziam grandes interpretações, mas que não faziam propriamente pesquisa empírica. Bom, então nesse momento dos anos 80, né, a gente vive de certa maneira ainda, né, a rebarba aí desse momento dos anos 80, mas a gente tem a crise de algumas categorias que organizavam a historiografia, algumas categorias temporais, né? Se de um lado a gente teve a crise dessas categorias, digamos, heurísticas de base, né, que mostravam, que organizavam assim os estudos, ou seja, sociedade, cultura, nação, povo, né? Agora a gente tem também uma crise das categorias temporais, ou seja, as categorias de desenvolvimento e subdesenvolvimento, né? Das categorias de modernização, ou seja, que estavam tão presentes no Caio Prado, né, e em outros autores também, nesse momento do século XX, das categorias de revolução, da ideia dessa história que se coloca como um, um, um discurso que pretende auxiliar o processo de aceleração do tempo da nação, né? E também entra em crise aquela metáfora da formação, que a gente viu que estava em todos os trabalhos importantes de história aí do início do século XX. A formação da sociedade brasileira, a formação do Brasil contemporâneo, né? Então, essa ideia de que o historiador é alguém que vai tratar do desenvolvimento, do subdesenvolvimento, da formação da nação, e que vai, portanto, descrever ensaística e filosoficamente esse grande processo histórico, né, através de uma grande narrativa, entra em crise. Né? Entra em crise e a gente vai ver o que acontece com a historiografia diante dessa crise. Né? É muito interessante perceber que acontece muita coisa na historiografia nesse momento, né? Ela se pluraliza muito, ela se abre para muita coisa, né?
Uma primeira questão, portanto ela se plura, o que eu quero deixar claro aqui é que a historiografia ela se torna muito plural, muito voltada para estudos empíricos e individuais, para estudos muito específicos, né, e deixando, portanto, essas pretensões grandiosas, né, de tratar sobre o povo-nação, sobre a revolução, sobre as etapas do processo de modernização, etc. Né? Então, a gente pode dizer que há uma crise da função pragmática e filosófica da história. Né? Quer dizer, a história sempre foi vista, a gente viu, como um meio, né, de resolver os problemas da nação brasileira, né, como um meio de apontar o caminho de superação, né, dos problemas da nação brasileira. E isso entra em crise. Né? O historiador não é mais visto de maneira tão evidente como aquele que vai, que tem uma missão, né? Como a gente viu o Gilberto Freire falar, né? Nós sentíamos que tínhamos uma missão nas nossas mãos, né? Que o Brasil precisava de nós. Ele diz na introdução do Casa Grande Senzala. Né? Então, essa ideia do historiador com uma missão nacional, como alguém que é um agente da nacionalidade, né? Que é um agente dessas grandes narrativas, entra em decadência. Né? E a disciplina volta-se, portanto, para o passado em si mesmo, ou seja, para um mergulho na diferença, né? Para um mergulho na singularidade dos processos, para um mergulho na pesquisa empírica, né? Nos arquivos, um mergulho antropológico no passado do Brasil. Então vejam o que está acontecendo, né? Das grandes narrativas que organizavam o processo histórico a partir das ideias de nação, de luta de classes, de história da sociedade brasileira, de etapas de desenvolvimento nacional, de história da civilização, de todas essas categorias universalizantes, a gente cai agora num mergulho nos períodos históricos específicos, né, na diferença, na singularidade. Eu vou dar a seguir alguns exemplos para a gente entender melhor isso. Quer dizer, então a história perde, portanto, aquela parte, né, daquela perspectiva filosófica que a modernidade historiográfica, né, tinha como primordial na disciplina histórica. Então a gente tem uma situação, né, em termos assim da forma como a historiografia percebe e lida com o tempo, né, que é muito curiosa. Quer dizer, perde-se, portanto, aquela ideia de que o depois é produzido pelo antes, ou seja, não se perde totalmente isso, porque isso seria o fim da historiografia, né? Mas como há um mergulho na diferença, né? Como um mergulho nos processos específicos, né? Nos elementos específicos do passado, né? Perde-se, portanto, aquela ideia de continuidade, né? Histórica, assim, ela passa a não ser tão importante quanto antes, né? Por exemplo, né, eu vou falar disso mais para frente, mas a gente pode dar um exemplo, por exemplo, nos estudos da independência, né? Não, nos estudos, digamos, das conjurações, né? As conjurações mineira e baiana, que durante muito tempo foram vistos como fenômenos que preparavam, portanto, a independência brasileira. Né? Então, as conjurações eram vistas não no seu momento específico apenas, nas suas causas específicas, nos elementos da cultura e das mentalidades que organizavam os projetos dos conjurados, né? Mas como, na verdade, um grande movimento de preparação para a independência. Né? Isso se perde. Então, agora, por exemplo, os estudos sobre a conjuração mineira e baiana acabam mergulhando
nas intenções dos personagens daquele momento, que, obviamente, né, não pensavam num processo de independência nacional nos moldes como ele foi feito em 1822. Mas eles tinham seus motivos específicos, né, seus desejos específicos dentro de um contexto específico. Então, a historiografia acaba mergulhando nos contextos específicos, né? Isso acontece não apenas nos estudos da conjuração, mas de maneira geral na historiografia brasileira. A historiografia brasileira perdeu, portanto, a sua dimensão engajada, quer dizer, quando ela deixou de ser filosófica, perdendo, portanto, parte desse caráter filosófico, né, de mostrar uma direção da sociedade brasileira. A historiografia perde, portanto, sua dimensão engajada, ou seja, ela se torna uma historiografia alienada, né? Muita gente diz que sim. Então a gente tem muitos críticos, né, que chamam essa historiografia de pós-moderna, né, que vão dizer, olha, esse empirismo, né, esse mergulho nos objetos restritos, esse mergulho na diferença, esse mergulho em estudos muito específicos, né, muito voltados para o próprio contexto, né, do passado mesmo, são estudos pouco engajados, né, alienados, em certa maneira. Mas, por outro lado, a gente tem também um mergulho na pluralidade, na diferença e na democratização da história, que é muito interessante, né? Quer dizer, nesse momento que a gente tem a história, um crescimento muito grande, né? Não é o surgimento, mas o crescimento muito grande, por exemplo, da história da resistência dos povos escravizados no Brasil. Né? Os contextos de resistência, né? Como que se deu a formação dos quilombos, como que se dava a resistência cotidiana, né? Como que essas pessoas escravizadas lidavam com o processo de escravização, né, através de resistências explícitas, como os quilombos, as revoltas, né, os assassinatos de senhores, mas ao mesmo tempo com resistências cotidianas, através da própria cultura, através das festas, através da religião, né, através de formas de burla, né, do sistema escravista. Então, quer dizer, a gente tem esse mergulho ali a partir da documentação dos arquivos, né? A gente falou como que esse momento é um momento também de mergulho nos arquivos. A gente vê a vida desse cotidiano, desse contexto, né, dos séculos 18 e 19, especialmente do escravismo brasileiro, vindo à tona, né, em vários trabalhos. Clóvis Moura, aqui está escrito Moura, mas é Moura, né? O Sidney Chalub, a Kátia Matoso, João José Reis, né? São autores emblemáticos aí, mas tem muitos outros, né? Que vão dar vida a esse contexto específico da escravidão brasileira, que não tinha sido feito até então. Né? Quer dizer, o Gilberto Freire fala um pouco, né? Ele tem um pouco essa abordagem, mas naquela perspectiva que a gente viu, né, que é questionável em muitos sentidos. No caso do Caio Prado Júnior, a escravidão aparece simplesmente como, como processo econômico, né? A gente vê muito pouca atenção a essas formas de resistência cotidiana. Enfim, os estudos das conjurações eu já falei, né? A gente tem nesse momento o surgimento da história das mulheres, né? Como um dos campos centrais da historiografia brasileira. A gente tem a história do pós-abolição, que é um tema também de pesquisa muito importante, né? O que aconteceu com os homens e mulheres e crianças escravizados no fim da escravidão, né? Então a gente tem um mergulho também nos arquivos policiais, né? Nos arquivos da justiça,
nos jornais, né, para tentar entender o que aconteceu, quais foram as estratégias de vida, as estratégias de resistência, as lutas, os conflitos, as opressões pelos quais essas pessoas passaram no pós-abolição, né? Então, os estudos sobre a independência brasileira também são muito importantes, né? Com, por exemplo, Lúcia Neves, João Paulo, André Slemen, né, que são autores que vão tratar da independência dentro dos seus contextos específicos e não como um grande momento comemorativo da história nacional, né, como foi feito ao longo do século XIX, início do século XX. Enfim, são muitos exemplos que a gente poderia elencar aqui de temas novos, né, importantes que a historiografia brasileira desenvolve nesse momento, mas o importante é a gente entender essa compreensão desse mergulho no cotidiano, desse mergulho no trabalho empírico das fontes, em momentos específicos. Então essas histórias elas não pretendem mais tratar de grandes períodos históricos, como por exemplo Caio Prado, né, que tinha na sua formação do Brasil contemporâneo a pretensão de tratar de 300 anos de história do período colonial. A mesma coisa com Gilberto Freire, que também quer tratar do período colonial inteiro, né? E nem de autores do século XIX que também tinham sempre essa ambição, pelo menos, não que isso tenha sido feito sempre, né, mas essa ambição de fazer uma história completa, né, uma história total do Brasil, como, por exemplo, Francisco Adolfo de Van Hagen pretendeu fazer na sua História do Brasil, né. Então a gente tem agora um contexto totalmente diferente, um contexto de pluralidade, de pesquisa empírica, de pesquisa pormenorizada, né? E os trabalhos normalmente sempre têm uma datação e uma tematização muito específica. A gente tem já, nós somos, portanto, herdeiros aí dessa perspectiva, né? Que já estava presente um pouco lá no início dos anos 30 e 40, no surgimento das primeiras universidades, né? Vamos lembrar que os estudos de doutorado dos professores universitários, a grande maioria deles eram também estudos bastante específicos no tempo e no espaço.